Shalom, queridos, graça e paz. No vídeo de hoje, nós vamos fazê-lo bem diferente das outras vezes. No vídeo anterior, nós falamos de Doeg e a língua de enganos. E eu vi o interesse das pessoas pelo tema. E realmente é um tema poderoso. E eu te encorajo a assistir, caso você não tenha assistido o vídeo do sábado passado. E hoje, lendo esse livro essa semana, da Joyce Meyer, Eu e a Minha Boca Grande, eu encontrei o capítulo 13, que se chama Uma Língua que Cura. E eu achei interessante a ideia de fazer a leitura do livro com você. Claro que eu não vou estar lendo o livro todo e o capítulo também todo, talvez não dê certo, mas eu acredito que se você gostar da ideia, nós temos outros livros com um tema bem interessante. E eu quero que dessa vez você interaja comigo, dizendo nos comentários se você gostou da ideia da leitura de livros. Amém? Então vamos começar? O tema do capítulo é Uma Língua que Cura. Provérbios 8, de 6 a 9, diz assim: Ouvi, pois, falarei coisas excelentes, e os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Todas são retas para quem as entende, e justa para os que acham o conhecimento. Essa passagem não deveria ser somente a nossa confissão e testemunho, mas também nossa reputação, o que falamos sobre nós e o que os outros dizem de nós. Infelizmente, aprendemos na vida a falar com rodeios. Quando nos comunicamos, quase sempre os outros não têm a menor ideia do que falamos. Devemos nos comprometer com a comunicação simples, direta, honesta e verdadeira. Como Tiago nos disse, bênçãos e maldições não devem estar juntas em nossa boca. Ao contrário, temos de ser como a mulher de Provérbios 31, e em nossa boca deve estar a instrução da bondade. Como filhos de Deus, cheios do Espírito Santo, nós devemos manifestar os frutos do Espírito, principalmente a bondade, a benignidade, a mansidão e a humildade. Esta deve ser a nossa disposição. Qual é a sua disposição? Provérbios 28, 15 diz: Como o leão que ruge, o urso ataca, assim o perverso que domina. E a definição na internet sobre disposição é o humor normal de alguém. É o temperamento, é a tendência ou inclinação habitual ou a maneira comum de uma resposta emocional. Que tipo de disposição você tem? Você é normalmente feliz e é de natureza boa? Ou é rabugento e mal-humorado? Você é doce e bom ou você é azedo e mau? Você é calmo ou fica furioso facilmente? Se você fica, por quanto tempo? Você é positivo e entusiasmado ou você é negativo e deprimido? Você é despreocupado e fácil de agradar ou você é áspero e exigente? Como mencionei anteriormente, parecia que eu estava rodeado de pessoas com disposição negativa. É difícil agradar as pessoas que têm esse tipo de disposição. Se já esteve com pessoas assim por perto, tenho certeza de que você sabe o que eu quero dizer. Parece que sempre querem alguma coisa a mais do que elas já têm. É como comer frango frito e ficar decepcionado porque o frango está frito ao invés de assado. Este é um exemplo muito simples, eu sei, mas tenho certeza de que você entendeu. Uma pessoa com esse tipo de disposição é quase sempre chamada de rabugenta, mal-humorada ou urso. Qual é a sua disposição? Você é um urso rabugento ou você é um ursinho de pelúcia? A disposição orgulhosa, abominável é ao Senhor toda arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Provérbios 16:5. Pessoas com disposições orgulhosas são difíceis de lidar porque elas são arrogantes demais. Não se pode lhes dizer nada porque já sabem tudo.
têm tanta opinião que estão sempre na defensiva, o que faz com que não aceitem correção facilmente, porque teriam de admitir que elas estão erradas. E isso é algo quase impossível para elas. Além de estar na defensiva, pessoas orgulhosas quase sempre estão ocupadas tentando convencer os outros de que precisam mudar ou de que precisam fazer. Lembre-se, pessoas livres são pessoas felizes. Foi incrível aprender que não é meu trabalho convencer a ninguém. Esse é o trabalho do Espírito Santo. E em João 16:8, Jesus diz que o Espírito Santo é quem convence as pessoas da verdade. Isso significa que não temos que tentar brincar de Deus na vida de outras pessoas. Mencionei, eu não sabia como agir com meus filhos e com meu marido. Quando precisavam ser corrigidos, eu pensava que era o meu trabalho tentar convencê-los de que estavam errados e eu certa. E eu pregava e fazia sermões durante horas tentando fazê-los concordar comigo. Aquele tipo de abordagem repetitiva e estressante deixava as crianças ainda mais frustradas. Elas mal conseguiam me aguentar. Sou grata a Deus por curar e restaurar os nossos relacionamentos. Pessoas orgulhosas, elas sentem necessidade de convencer os outros de que elas estão certas e eles errados. Pessoas orgulhosas quase sempre são muito rígidas, o que explica por que são disciplinadoras tão severas. Elas têm a sua própria maneira de fazer as coisas e, se alguém não faz do seu jeito, reagem de forma impetuosa e às vezes até violenta. E é assim que tem que ser feito, senão... Finalmente, pessoas orgulhosas quase sempre são complicadas, embora a Bíblia nos chame a uma vida de simplicidade. Elas sentem necessidade de transformar tudo em algo importante, fazer uma montanha de cada montículo. Em parte é porque tem de descobrir tudo, tem de saber as entradas e as saídas de cada situação e saber a razão de tudo o que acontece na vida. Todas essas coisas ajudam a explicar por que pessoas orgulhosas elas não são muito felizes e pessoas infelizes elas não conseguem fazer outras pessoas felizes. E a pergunta é: que tipo de disposição Deus quer que nós tenhamos para ser uma bênção para nós mesmos e para os outros? Deus nos deu um modelo que possamos seguir, uma disposição tranquilizadora. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Mateus 12, de 18 a 21. Como crentes, como filhos amados de Deus, criados à sua imagem, Ele quer que tenhamos a mesma disposição tranquilizadora do seu Filho Jesus. E muitos de nós cremos que, se Jesus andasse num ambiente de contendas, levaria apenas alguns minutos para que trouxesse paz àquela situação. Jesus era de natureza tranquilizadora. Jesus era cingido de mansidão. Não queria provar nada, não estava preocupado com o que as pessoas pensavam dele. Já sabia quem era, por isso ele não sentia necessidade de se defender. Embora os outros ficassem preocupados com ele, a sua resposta era sempre pacífica e amorosa. E esse é o tipo de disposição tranquilizadora que Deus quer para mim e para você. Esse é o tipo de linguagem que Ele quer que tenhamos. Uma que traga encorajamento, edificação e exortação por onde quer que andemos. Somos assim ou somos rabugentos e cabeça duras? Somos humildes, simples e agradáveis ou orgulhosos, complicados
e rígidos. Deus quer que nós tenhamos uma disposição encorajadora e exortadora. Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor ou o que os outros estão dizendo ou fazendo. Parece que elas sempre têm uma palavra de encorajamento e de bondade para compartilhar com todos. Essa é a maneira que Deus pretende que sejamos. É para isso que Ele nos deu a língua. Não para cortar pessoas em pedaços, julgar, criticar e condenar aqueles que discordam de nós. Como mensageiros de Deus, porta-vozes, embaixadores da paz, não devemos ser ásperos e duros, orgulhosos e arrogantes, rígidos e inflexíveis. Ao contrário, devemos ser tranquilizadores e mansos, simples e humildes, flexíveis e adaptáveis. Para ser da maneira que Deus quer que sejamos, seus representantes na terra, devemos nos despojar de nossa velha natureza e nos revestir da nova natureza, que é a natureza do seu Filho Jesus Cristo. Amém? Uma nova natureza. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedendo da verdade. Efésios 4, de 22 a 24, e essa é a palavra que Paulo está nos advertindo a ter, e o Senhor me revelou a ela está dizendo aqui, revelou a ela que a nossa natureza é vista por intermédio da nossa conversão. Significa que o tipo de pessoa que nós somos é revelado por nossa fala. E eu acredito nisso que a palavra fala. Nossa natureza sai pela nossa boca. Nós vamos ser denunciados por isso. E se nós tivermos uma disposição tranquilizadora, as nossas palavras, elas trarão tranquilidade às águas turbulentas. A Bíblia não diz que a resposta branda desvia o furor, lá em Provérbios 15:1. Isso é verdade. Se nós tivermos a disposição de deixar o nosso orgulho e permitir que o Espírito Santo trabalhe no nosso intermédio, como Ele quiser e em cada situação. Se estivermos dispostos a nos humilhar diante do Senhor, em mansidão, obediência, como Jesus fez, então a mesma natureza que motivou as suas palavras e ações transformará nossa natureza e trará tranquilidade à nossa vida e à vida de todos aqueles com quem entramos em contato. Jesus chamou isso de tomar o seu fardo sobre nós. A natureza de Jesus. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30. E eu falei dessa palavra também no vídeo, que você pode conferir depois. Para ter a natureza de Jesus e manifestá-la, nós precisamos saber qual é a natureza dele. Cada um de nós tem uma natureza diferente. Não há dois exatamente iguais. A nossa natureza também muda à medida que nós passamos por experiências e ciclos da vida. Com o passar dos anos, tenho visto a transformação em minha natureza, diz a autora Joyce. Sou do tipo que tem uma personalidade briguenta, como eu. Pessoas com seu tipo de disposição são difíceis de agradar. Nada serve. Elas têm de transformar tudo em algo importante e tais pessoas não são muito felizes. Os mais felizes são os que enfrentam bem as coisas. Sim, verdade. São fáceis de agradar e se dá bem. São do tipo, deixe o barco correr. São ajustáveis e adaptáveis. Tais pessoas quase sempre trazem tranquilidade às águas turbulentas. Eu, como uma boa sanguínea, e aqui eu vou fazer uma pausa, para falar como uma boa sanguínea, eu tenho muita dificuldade de lidar com pessoas
que são negativas. Devido ao entusiasmo da vida e de tentar facilitar o máximo possível diante das adversidades, uma boa mentalidade e trazer isso com muita alegria diante daquele problema e não trazer mais carga, mais peso em cima deles. E é difícil lidar quando a pessoa tem uma natureza muito briguenta ou negativa demais. A mudança real não acontece fácil, rapidamente. Você já aprendeu que se quer mudar, deve querer e querer tanto que se esforça para isso. Muitas pessoas gostariam de tomar apenas uma pílula ou pronunciar alguma palavra mágica numa noite e acordar na manhã seguinte completamente diferente, completamente transformada. Isso não funciona dessa forma. Não existe santos da noite para o dia ou ministros instantâneos. Se você e eu queremos ser diferentes de como somos agora, então nós devemos suportar alguns sofrimentos. Vamos ter de cooperar com o Senhor passo a passo, enquanto Ele nos molda conforme a sua vontade, transformando-nos gradualmente à imagem do seu Filho Jesus. Nenhuma mudança, querida, acontece do dia para a noite. Realmente é difícil, mas é gradual, mas ela acontece. Uma hora ela acontece. Quando nós começarmos a tomar a bondade, a mansidão e a humildade que marcaram a vida de Jesus, nós acharemos descanso para nossa alma. Aleluia, louvado seja Deus. Lembre-se, se estiver sob pressão, essa pressão não vem de Deus. Seu jugo não é áspero, não é duro, não é pesado ou aflito, porque a sua natureza não é assim. Essa não é a forma de ser do Senhor, essa é a forma de ser do diabo. E dessa forma que se tornam aqueles que se submetem a ele. Jesus tem uma disposição pacífica e tranquilizadora. E é por isso que a Bíblia diz que, se quisermos ser guiados pelo Espírito de Deus, devemos aprender a ser guiados pela paz. Colossenses 3,15. Se formos guiados pela paz, saberemos que estamos sendo guiados por Deus, porque Ele é a paz dentro de nós. Muitos crentes vão de um culto a outro buscando uma voz e procurando uma palavra de Deus. Mas quando se trata de permitir que o Espírito Santo transforme a nossa natureza carnal na natureza de Jesus Cristo, é outra história. É aí que os crentes maduros são separados dos bebês espirituais. E é aí que é revelado quem realmente quer ter um compromisso com Deus e quem não quer. Que forte, que forte. É fácil permanecer do jeito que nós somos. É fácil continuar sendo áspero, duro e aflito, mas isso rouba a nossa paz e a nossa alegria. Devemos aprender que, se escolhermos ser verdadeiramente felizes, teremos de ser como Jesus. Tomar a sua natureza sobre nós, ainda que Ele tenha tomado nossa natureza sobre si. Áspero e duro, o doce e calmos, é o que vai revelar se somos verdadeiros adoradores de Deus. Cresça em Cristo e em amor. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada diferente do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Gálatas 4, de 1 a 2. Devemos crescer, tornar-nos maduros em Cristo para reivindicar a herança completa que está separada para os filhos de Deus. No capítulo 4 de Gálatas, o apóstolo Paulo diz que quando um menor recebe uma herança, ela é entregue a um tutor até que o menor atinja a maioridade. Como herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, Romanos 8,17, nós temos uma herança em Cristo. Mas até que deixemos as coisas de menino e cresçamos, essa herança é guardada para nós pelo Espírito Santo. Só receberemos as bênçãos de Deus quando nós atingirmos a maturidade suficiente para lidar com elas. Uma maneira de mostrarmos maturidade é pelo controle da nossa língua. Temos de soltar as ligaduras da impiedade e desfazer as ataduras da servidão e deixar livres os oprimidos
e despedaçar todo jugo. Temos de repartir o pão com o faminto e recolher em casa os pobres desabrigados. Temos de cobrir o nu e não nos escondermos do nosso semelhante. O que o Senhor diz nessa passagem é que Ele quer que tenhamos o tipo de disposição madura do seu Filho Jesus. Uma disposição que não é egoísta, não é egocêntrica, mas que se importa com os outros. E como Isaías afirmou, então a nossa luz romperá como a manhã, e nossa cura, nossa restauração e o poder de uma vida nova brotará sem detenção. A nossa justiça, nosso relacionamento correto com o Senhor irá diante de nós, conduzindo-nos à paz e à prosperidade. A glória do Senhor será a nossa retaguarda. Clamaremos ao Senhor e Ele nos responderá. Cingivos de humildade. Cingivos todos de humildade, para que não possa ser tirada de vós, livres do orgulho e arrogância, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes Ele concede a sua graça. 1 Pedro 5,5. Creio que Deus diz isso para cada um de nós. Nós devemos nos cingir com o manto de humildade, a mansidão, a bondade e a suavidade. Devemos usar esse manto no mundo e agir como Jesus, exalar um doce aroma e ter uma personalidade tranquila. Depois de receber essa mensagem do Senhor, ela diz, estava ministrando em uma reunião e no final do culto o homem veio até mim e disse: sinto que será somente uma confirmação, mas tem uma palavra do Senhor para você. E ele continuou a citar essa passagem de 2 Pedro 1, de 4 a 9, diz: o Senhor diz que você está na bondade e depois disso vem o reino. Como disse anteriormente, eu sou cuidadosa com as palavras de outras pessoas, mas nesse caso não há como aquela palavra ter sido acidental. Ela me encorajou muito porque eu acreditei que era uma confirmação do que Deus já tinha me mostrado. Esteja pronto para ser transformado. 2 Coríntios 3,18 diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como no espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Eu quero te encorajar a entender a verdade, que talvez você não tenha compreendido muito a verdade desse capítulo, desse livro. Mas o que a autora quis dizer? Que para nós termos uma língua de cura, uma língua que edifica, uma língua que exorta em amor, nós precisamos começar de dentro para fora. É preciso nós entendermos que precisamos trabalhar a natureza de Cristo em nós. Precisamos ser transformados. Precisamos mudar os nossos pensamentos, renovar a nossa mente, como Romanos diz, Romanos 12:2, transformar a nossa mente, renovar os nossos pensamentos, para que as nossas falas sejam falas de cura, sejam falas de edificação, sejam falas de mudança de vida. Eu e você, através da mudança do Espírito Santo, através de uma boa leitura, através de uma comunhão, uma intimidade com o Senhor, porque só Deus pode penetrar dentro de nós e fazer a mudança interior que eu e você precisamos. Aí sim, nós vamos ter uma linguagem diferente e um comportamento diferente que vai gerar cura a outras pessoas. Nós precisamos fazer a oração de Isaías, quando Isaías pediu clemência, porque ele estava entendendo que ele vivia e convivia no meio de um povo de impuros lábios. E o anjo veio e tocou com a brasa nos lábios de Isaías para que ele mudasse a sua linguagem. Nós precisamos orar para que o Senhor mude a nossa linguagem todos os dias. E mais uma vez eu quero encerrar esse vídeo, e se você gostou, eu quero te pedir que você comente que gostou desse tipo de vídeo fazendo leituras. E eu quero terminar também de uma forma diferente, falando para você o Orando a Palavra de Valnice Milhões. Esse tem sido o livro de oração que tem acompanhado a minha vida todos os dias.
tem sido bênção orar a palavra do Senhor todos os dias através dele, e eu te encorajo a ter também. E eu quero terminar esse vídeo lendo a oração para nós vigiarmos o que nós dizemos. E a oração começa assim: Pai, com o auxílio do Teu Espírito, eu assumo hoje um compromisso de vigiar as palavras da minha boca. Tua palavra diz que o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Removo da minha boca toda conversão torpe, palavras vãs ou gracejos indecentes, enchendo-as de ações de graças. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Digo a mim mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua e porei mordaça a minha boca. Não consentirei que a minha boca me faça culpado, mas clamo a ti. Põe guarda, Yahvé, meu Deus, a minha boca e vigia a porta dos meus lábios. Em nome de Jesus, eu determino que a minha boca não profira palavra alguma torpe, mas só a que seja boa e necessária para a edificação, a fim de que eu ministre graça aos que a ouvem. Pai, abro bem a minha boca para que as encha da tua palavra, e assim com o coração cheio delas, é disso que falará. Atento para a tua advertência que, de toda palavra frívola que proferirem os meus lábios, nela darei conta no dia do juízo, porque pelas minhas palavras serei justificado e pelas minhas palavras serei condenado. Sou justificado, Pai, em Cristo Jesus, e assumo a minha posição, pois a boca do justo profere a sabedoria e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Senhor, os seus passos não vacilarão. Com tua graça, Yahvé, falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Todas são retas para quem as entende e justa para os que acham o conhecimento. Meu Pai, deixo diante de ti a minha fervente oração, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Yahvé, rocha minha e redentor meu. Amém, queridos? Graça e paz, que Deus abençoe sua vida e que você tenha gostado. Espero que você tenha gostado do vídeo, fazendo a leitura desse capítulo. Então, comenta se você quer que a gente dê continuidade a essa série de leituras. Deus te abençoe, uma feliz semana, graça e paz.